O artigo Uma abordagem teórica para computadores quânticos traz informações sobre estudos no campo da física feitos em todo o mundo sobre a utilização de fenômenos quânticos para a resolução de problemas computacionais. Os computadores quânticos são capazes de realizar cálculos em uma velocidade viável e eficiente para problemas que computadores comuns não conseguiriam resolver. A ideia do computador quântico já surgiu na década de 80, mas apenas em 2007 foi feito o primeiro computador quântico por uma empresa canadense. Mas esse computador durou apenas alguns segundos. Portanto, o objetivo das pesquisas crescentes e do grande investimento em computadores quânticos é criar um computador que seja funcional e que dure tempo suficiente. A grande parte das pesquisas realizadas em torno de computadores quânticos envolve a codificação das informações quânticas em sistemas como de ressonância magnética nuclear e fótons. Com a tecnologia avançando cada vez mais, a necessidade de criar uma máquina que pudesse realizar cálculos e solucionar problemas, que pudesse armazenar e processar alguns dados através de programação, ela era cada vez mais presente. A origem da computação ela veio antes do seu pleno desenvolvimento, com um protótipo que ele era chamado de máquina de Turing. Essa máquina ela consistia em um sistema lógico que fazia várias operações levando em consideração os aspectos lógicos do funcionamento. Então, ela realizava as operações através de portas lógicas e a forma binária, o 0 e o 1. Alan Turing, que foi o criador dessa máquina, ele foi batizado de pai da computação, porque essa máquina ela era capaz de realizar qualquer problema lógico que os atuais computadores eles fazem, e através dela foram baseados os computadores digitais que a gente usa hoje em dia. Se a gente for comparar os computadores atuais com os primeiros que foram desenvolvidos na Segunda Guerra, por exemplo, a gente pode notar uma grande diferença. Eles possuíam tamanhos muito maiores, podiam chegar a ter quase uma tonelada, enquanto os atuais eles possuem apenas alguns quilos e às vezes até alguns gramas, além da capacidade de processamento ter melhorado, melhor definição de imagem. Dia após dia são lançados novas descobertas, né, que prometem o aumento do desenvolvimento dos computadores, o processamento, a capacidade de armazenamento, etc. Só que esses avanços, na teoria, eles têm os seus descontados, porque segundo a lei de Moore, após 18 a 24 meses mais ou menos, o número de transistores dentro do processador, ele devia ser dobrado. Mas vai chegar um dia que eles não vão mais caber no nanoprocessador. Então, Richard Feynman, ele teve a ideia de criar o computador quântico, utilizando mecânica quântica como a base de processamento, junto com a ciência da computação, o efeito fotoelétrico e o processamento de dados. Eu vou falar um pouco de mecânica quântica, de dois tópicos específicos que se relacionam com o que a gente está falando aqui de computador quântico. O primeiro é de como a luz é vista sobre a ótica da física moderna, ou mecânica quântica, não é mesmo? E o segundo é do gato de Schrödinger. Quando a gente fala de mecânica quântica, antes a gente precisa voltar um pouco e falar da mecânica clássica. Sendo bem direto, a mecânica clássica ou física clássica é aquela área de estudo que explica alguns fenômenos que acontecem no nosso dia a dia, tipo uma bolinha caindo de uma altura tal, um corpo se locomovendo em linha reta, etc. Aí quando a gente vai para a mecânica quântica, a gente já estreita bem mais isso. A gente está falando de fenômenos que ocorrem em escala microscópica ou até atômica. Agora falando daqueles dois fenômenos que eu citei, o primeiro que a gente precisa ter em mente quando a gente fala de computador quântico é de como é vista a luz nessa área. Bom, quando a gente tem uma luz saindo de uma lâmpada indo até uma parede, o que a gente observa é que ela vai simplesmente iluminar essa parede. A gente aceita isso, isso é óbvio pra gente. Só que o que que é essa luz? O que que tem por trás dela? Para entender melhor isso, a gente pode observar essa imagem aqui. Se a gente coloca uma parede com um vão no meio, quando essa luz passar por esse vão, o que a gente pensa? Ela ia só sair um fecho pequeno na outra parede final. Só que o que acontece? Quando ela passa por esse vão, ela se expande em um conjunto de várias faixas. Isso acontece porque a luz, ela é na verdade uma onda eletromagnética com um comprimento de onda específico que pode ser visto a olho humano e tal.
Se a gente colocar outra fenda aqui, a coisa vai escalando mais ainda, como vocês podem ver na imagem, gerando várias ondas para cima e para baixo e tal. Isso que ocorre com a luz são efeitos de difração, refração e reflexão, que são os princípios da computação quântica. Em vez de usar transistores, como na computação tradicional, para fazer processamento de dados, a gente usa essa tecnologia de transmitir a luz para fazer essa transmissão de informação. A gente pode fazer um paralelo com fibra ótica, que é uma tecnologia que a gente vê muito em plano de internet, que em vez de usar aquele cabeamento tradicional que transmite um sinal elétrico, a gente usa esse cabo que, por exemplo, transmite luz. Essa luz ela gera mais velocidade, você tem menos perda com a distância, você consegue transmitir por distâncias maiores, e é isso. Já o segundo fenômeno que eu vou falar é sobre o gato de Schrödinger. Bem resumidamente, esse físico propôs uma teoria que se a gente colocasse um gato dentro de uma caixa e dentro dessa caixa tivesse um frasco de veneno que podia ou não matar o gato, a gente só saberia se esse gato está vivo ou morto depois de abrir a caixa. Se a gente não abrir a caixa, o gato estaria vivo e morto ao mesmo tempo, criando um paradoxo. Esse paradoxo ele é conhecido como um fenômeno de superposição, onde duas situações ocorrem ao mesmo tempo, que no caso o gato está vivo e morto ao mesmo tempo. E ele só vai estar morto ou vivo, um dos dois separadamente, se a gente abrir a caixa. Na computação quântica a gente tem algo parecido. Em vez de fazer o processamento de dados que nem um computador tradicional, usando 0 e 1, a máquina é capaz de usar esse estado de superposição nos seus bits, que no caso são qubits, ou bits quânticos. O que acontece é que no processamento desses bits, a gente pode dizer que tem três estados, em vez de dois, 0 e 1. A gente teria o 0, o 1 ou o 0 e 1 ao mesmo tempo, que seria esse caso da superposição. Quando a gente compara esses bits quânticos com os da computação tradicional, só os bits, enquanto um qubit equivale a 2 bits, ou 3 bits, 3 qubits equivalem a 8 bits, um número maior de qubits, por exemplo, 40, 50, equivale a 1 trilhão de bits. Esse 40 e 50 é mais ou menos o que os computadores quânticos atualmente estão se propondo a oferecer. É encontrada uma grande dificuldade na leitura dos dados, porque quando tem alguma tentativa de leitura, um dos estados simplesmente deixa de existir e só é possível observar um deles. Então, acaba destruindo o princípio de superposição dos estados. Além dessa dificuldade, também existem outras, e uma das principais é conseguir o isolamento perfeito, para que não haja nenhuma intervenção indesejada de campo magnético ou qualquer outra molécula, e também para que não tenha oscilações na temperatura, porque esses protótipos necessitam de uma baixa temperatura para que funcione corretamente o seu sistema. E foi através disso que um grupo de cientistas do Centro de Pesquisas da IBM desenvolveu uma técnica em 2001 de observação indireta, que aí assim eles conseguiriam corrigir os erros e também manter a superposição de estados. Então foi através desse grupo que foi construída uma máquina de 7 qubits usada para fatorar o número 15. A programação dessa máquina era utilizada pulsos de radiofrequência e a leitura dos dados, dos resultados, era obtida por ressonância magnética nuclear. Um outro desenvolvedor mais recente do computador quântico foi o da Google. Foi a Google que lançou, e em seu processador quântico chamado de Sycamore, foi capaz de executar em 200 segundos apenas uma tarefa que levariam mais de anos para ser solucionadas por computadores clássicos. E esse processador contém 54 qubits, só que um dos qubits não funcionou corretamente e o dispositivo passou a usar então 53 qubits e 86 acopladores. Ele é fabricado com alumínio, formando um cilindro que mantém a temperatura
constante e muito baixa, e ele protege o chip principal para não trazer nenhum dano ao sistema. Também é usada uma placa de circuito supercondutor e o funcionamento é baseado em elétrons e supercondutores. Esse processador da Google foi considerado o marco de um início de um novo capítulo na história da computação e ficou por um bom tempo sendo o mais avançado, até que nesse ano foi publicado em junho o mais novo marco da computação quântica, que foi publicado por uma equipe chinesa da Universidade de Ciência e Tecnologia da China, em Xangai, e ele superou o desempenho do Google, usando qubits supercondutores em um processador quântico que foi nomeado como Jiuzheng. Esse processador foi usado para resolver um problema muito mais complexo do que o Sycamore, e ele conta com 66 qubits funcionais, só que só apresentou o uso de 56 qubits. E essa tarefa realizada por ele foi concluída em apenas alguns instantes e estima-se que um supercomputador clássico poderia levar mais de 8 anos. A gente sabe que o número de qubits não é o único fator determinante de potência em um computador quântico, só que é um dos fatores principais. E é muito importante salientar que foram utilizadas abordagens diferentes nos computadores citados anteriormente e que isso pode contabilizar nos diferentes resultados, porque em um foi usado circuitos ópticos e fótons, e no outro ele é baseado em elétrons e supercondutores. Então, por ser algo novo, ainda não se sabe qual a melhor tecnologia a ser usada ou qual o melhor desempenho, e por isso estão sendo testadas várias alternativas para simulações, e até agora o mais avançado protótipo é o recém-desenvolvido computador quântico da equipe chinesa, que lidera a corrida na computação quântica. Logo, concluímos que o computador quântico é um dispositivo extremamente complexo e com custo de produção muito elevado, e que mesmo assim ainda não temos um dispositivo ideal, que seja capaz de resolver qualquer tipo de problema e que dure um tempo considerável. Portanto, pesquisas e investimentos na área são mais que justificáveis, pois com a utilização de computadores quânticos podemos obter grandes avanços nas áreas militares e também em áreas essenciais para o ser humano.